Olá, tudo bem? O nosso assunto hoje vai ser sobre lipoenxertia. Já teve curiosidade sobre o assunto? Já ficou na dúvida? Principalmente das aplicações da lipoenxertia para reconstrução de mama? Então é hoje que a gente vai discutir isso e sanar as suas dúvidas. Vamos lá? Meu nome é Daiane, eu sou cirurgiã plástica com ênfase em cirurgia plástica reconstrutora e hoje o nosso assunto então é sobre lipoenxertia. Então, lipoenxertia, o que é? A lipoenxertia é a retirada de gordura de alguma região do corpo em que a gente tem um excesso ali de volume gorduroso e fazer então a colocação dessa gordura no local em que a gente deseja volumizar e dar uma certa formatação. Então, no caso da reconstrução de mama, o que a gente faz? A gente retira a gordura de alguma parte do corpo em que ela esteja sobrando e vai então depositar essa gordura para poder fazer a volumização da região em que a gente acredita então que merece esse aumento, no caso da reconstrução de mama, na própria mama. E uma coisa que eu queria comentar com você, quando a gente fala de retirar a gordura, da onde a gente vai retirar a gordura, é que a paciente de reconstrução de mama, ela precisa ser vista como um todo e ser vista ao longo do tempo. E a gente precisa fazer um planejamento muito específico para cada paciente, pensando que ela vai ter diferentes etapas ao longo da vida e pensando que ela pode ter diferentes propósitos e intenções ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente pense na hora de fazer a reconstrução e na hora de retirar essa gordura de alguma região, que algumas áreas a gente poupe. Por exemplo, a área do abdômen. A área da região mais baixa ali do abdômen, que é a área que geralmente a gente tira na abdominoplastia, essa região, geralmente na paciente com reconstrução de mama, a gente deve preservar. Mas por quê? Porque pode ser que no futuro, tema de uma outra aula, a paciente deseje fazer a reconstrução com o retalho TRAN, que é o retalho do reto abdominal, que é o retalho, então, que engloba esse tecido da região baixa ali do abdômen. Se a gente faz lipoaspiração naquela região, algumas vezes a gente pode, então, acabar impedindo que essa área sirva, então, como uma retirada de retalho no futuro, caso, eventualmente, essa paciente precise dessa região para perfazer a mama. Então, isso tem que ser discutido caso a caso, mas é uma observação bem pertinente. Outra coisa que a gente geralmente ouve dos pacientes no consultório é se eu posso fazer a minha reconstrução exclusivamente com gordura. Eu posso reconstruir uma mama inteira só com gordura? A resposta é, em alguns casos, pode sim. Geralmente não uma mama muito grande, mas uma mama pequena, ela geralmente pode ser sim reconstruída só com gordura. A grande questão é que essa gordura que a gente coloca, ela é, lógico, gordura, tecido gorduroso. E ele não vai dar tanto formato na mama. Ele vai ter uma tendência a ficar com um aspecto bem natural, bem caído na prática. Então a gordura ela vai tender a se depositar conforme a gravidade nas partes mais baixas da mama. E muitas vezes não vai ficar com aquela mama de formato. Na verdade, na grande maioria das vezes, não vai ficar com um grande formato. Alguns casos em que a paciente deseja então fazer reconstrução só com gordura, ela precisa estar bem ciente que se for essa a situação, a mama vai ficar então com um aspecto muito natural. Tá? É um aspecto mais caído de fato. E se eu não quiser reconstruir só com gordura? Eu queria reconstruir com gordura e mais alguma coisa. É possível? Sim, e é o que a gente faz em quase a totalidade dos casos. Em praticamente todos os pacientes, em algum momento a gente vai indicar a lipoenxertia para complementar a reconstrução. Então, reconstruir a minha mama com prótese. Posso fazer a lipoenxertia para complementar? Pode, em alguns casos, deve. Reconstruir a minha mama com retalho, mas ficaram algumas irregularidades e eu queria corrigir isso. É possível? Sim, com a lipoenxertia. Então, a lipoenxertia é uma associada muito grande de todas as outras técnicas que a gente usa, de todas as outras estratégias que a gente usa para a reconstrução mamária. E é bem comum os pacientes fazerem duas perguntas. A primeira, quanto de gordura que fica? Porque todo mundo sabe, já é bem quase consenso universal, que a gordura, parte dela é reabsorvida. A média é que fique de gordura em torno de 50%, mas essa taxa varia. Varia quanto? Varia bastante, entre 20% a até 90%. Por isso que é mais fácil a gente ficar na cabeça com essa média. A média é que fique de gordura ali em torno de 50%, mas pode acontecer de ficar bem menos ou pode acontecer de ficar mais do que isso. E por conta disso vem a segunda pergunta, que é bem comum dos pacientes fazerem, que é: se eu decidir fazer a lipoenxertia, eu vou precisar então de mais de uma sessão? Geralmente sim.
geralmente pelo menos 2 sessões. Isso considerando que você não vai fazer a sua reconstrução só com lipoenxertia. Se você quiser fazer a sua reconstrução exclusivamente com lipoenxertia, você vai precisar de ainda mais etapas. Mas se você decidir fazer para complementar, geralmente a gente precisa de pelo menos 2 sessões ali de lipoenxertia para que a gente possa então corrigir de uma forma adequada e complementar o que de gordura foi absorvido num primeiro procedimento. Depois da lipoaspiração, da lipoenxertia que vai envolver a técnica de lipoaspiração para coletar a gordura. Como é que é a recuperação? É uma recuperação muito parecida com a da própria lipoaspiração. Então é um pós-operatório que é um pouco mais dolorido do que o habitual e é um pós-operatório em que você precisa se hidratar bastante, fazer uma boa movimentação das pernas para evitar o risco de trombose. E, de uma forma geral, vai precisar fazer drenagem linfática para poder evitar fibrose das áreas em que a gente coletou a gordura. Até porque aqui, diferente da cirurgia puramente estética, quando a gente faz a coleta de gordura para poder fazer lipoenxertia e uma reconstrução, geralmente eu vou precisar de mais do que uma etapa de coleta de gordura. Então, eu preciso muito que esse tecido ele não esteja fibrosado. Então, para essas pacientes, é fundamental fazer a drenagem linfática. E outro ponto importante e bem comum dos pacientes nos perguntarem quais são as complicações, então, da lipoaspiração com lipoenxertia. A principal complicação da lipoaspiração são irregularidades no local de onde eu coleto a gordura. Então, até 20% dos pacientes vão ficar com alguma deformidade, algum tortinho, alguma área em que sai um pouquinho mais de gordura do que outro. Por que isso acontece? Porque quando a gente faz a lipoaspiração, o paciente incha muito. A passagem da cânula ela é, sim, muito traumática. E essa passagem de cânula sendo traumática, ela vai fazer o paciente inchar e no final do procedimento pode parecer que as regiões estão regulares, mas na verdade tem alguma irregularidade que o inchaço está camuflando. Então, irregularidade é uma causa bem comum da gente precisar reoperar em pacientes com indicação de lipoenxertia. Outra coisa é a formação de cistos oleosos. Lembra que eu falei que a gordura ela pode reabsorver, mas em alguns casos ela nem integra, ou seja, ela nem passa a virar um tecido ali normal do paciente, mas ela também não reabsorve. Ela insista e faz ali um nódulozinho. E daí virou uma complicação, né? Porque um nódulozinho numa paciente que já teve câncer de mama vai deixar ela com a cabeça muito quente, mesmo esse nódulo não sendo pré-cancerígeno, tá? Os cistos oleosos, eles não causam câncer, isso é muito seguro de se falar. A questão é que às vezes vai fazer uma mamografia ou vai sentir que tem aquele nódulo, ele vai aparecer ali no exame e às vezes vai ter até que talvez fazer uma biópsia, alguma coisa assim, para excluir que não seja um tumor, mas ele não é tumor e ele não é pré-maligno. Mas algumas vezes vai precisar sim fazer investigação, porque não se sabe se ele é de fato um cisto oleoso ou se ele é um tumor novo que apareceu. O risco de trombose é muito alto em pacientes oncológicas que fazem lipoaspiração. Muito alto quanto? A taxa é baixa, é ali em torno de 2%, 3%. Mas se a gente for considerar o habitual, né, nos outros pacientes, nas outras cirurgias, é uma taxa mais elevada do que a gente vê em outros procedimentos, sim. Tá? E o paciente que faz lipoaspiração, ele sempre vai ter risco, de perfuração, embora a gente use técnicas hoje em que a gente consegue ter uma boa percepção da cânula e consiga fazer o procedimento com uma boa segurança, mas eventualmente pode sim acontecer, ou o que a gente chama de embolia gordurosa, que é quando ocorre uma aspiração da gordura pelos seus vasos sanguíneos. Ao invés da gordura ir para a cânula de lipoaspiração, ela acaba seguindo para dentro de um vaso sanguíneo seu. E isso não tem como eu, tecnicamente, evitar durante a cirurgia. Isso é, de fato, uma fatalidade quando ocorre. O risco disso é extremamente baixo, mas pode sim acontecer e pode, inclusive, levar a sequelas graves. O paciente pode ter um AVC, pode ter um derrame, pode ter um entupimento ali dos vasos do pulmão. Então, isso pode ser, sim, muito, muito, muito grave, embora, felizmente, seja muito, 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 muito raro. Então é isso, de lipoenxertia, a nossa conversa é essa. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários e, por favor, curte o vídeo se ele te agregou alguma coisa. Um grande abraço, até mais!